Cara, como eu fiquei surpreso por esse filme aqui, que envolve aí um suspense, um mistério com viagem no tempo, em que tudo tá tão bem amarrado e encaixado. Eu indiquei esse filme lá nas melhores estreias de outubro e fiquei muito feliz pelo resultado dele. Os Horrores do Cadu Lake começa aí com um mistério de desaparecimento, suspense e depois do nada te envolve em uma trama de viagem no tempo. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia, nosso universo cinematográfico aqui do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu likezão, ativa o sininho, comenta. E é isso, vocês já sabem, fortalece aí no engajamento do canal. Galera, esse filme brinca demais aí com roteiro, direção, palmas pra Celine Held e Logan George. Ambos aí dirigiram e roteirizaram esse filme e que foi produzido por M. Night Shyamalan. O filme saiu na Max quinta-feira passada e vale muito a pena assistir. O filme nos conta duas histórias paralelas ali no Cadu Lake. Enquanto de um lado a gente vê a Ellie e a sua família problemática ali, tendo problemas de relacionamento. A Anna, a menina mais nova ali do casal, desaparece e ela tem que enfrentar aí tanto a busca pela menina, quanto uma represália aí pela mãe, que constantemente culpa ela de tudo. E do outro lado a gente vê o Paris, que é já um adulto ali, que sofre ainda pela perda da mãe de anos atrás, que curiosamente ele não aceita isso, ele acha que tem um mistério por trás do acontecido ali, do acidente, que foi um acidente de carro, ele inclusive estava ali dentro do carro, e ele sofre também uma culpa por ter sobrevivido. A Celeste, que é mãe da Ellie, teve a Ellie de um cara que sumiu e abandonou eles, e agora eles estão sofrendo ali também pelo desaparecimento da Anna, que é a menina mais nova. Uma das coisas mais loucas que eu achei nesse filme é que, mesmo ele desenvolvendo essa carga dramática, você só vai se importar de fato com os personagens depois do plot twist. E quando acontece, cara, você sente uma certa pena e compaixão pela busca incessante ali de respostas dos personagens. Essa busca incessante ainda resulta numa tragédia e, cara, você sente aquele negocinho, sabe, ruim pelo que aconteceu. E, cara, não desista desse filme no começo, porque ele tem um ritmo um pouco lento, mas depois fica sensacional. E eu tenho certeza que ele vai dividir opiniões, muita gente nem vai entender esse filme, todo o paradoxo ali. Mas ele é um filme ótimo, velho. Como eu falei, no começo ele se preocupa em desenvolver um pouco mais os personagens. Ele tem esse ritmo lento para desenvolver mais os mistérios, mais o drama. Por exemplo, o Paris, ele se culpa pela perda da mãe. A Ellie tem uma relação muito ruim com a família. A mãe dela, né, a Celeste, provavelmente joga ali a culpa em cima da filha pelo namorado dela do passado ter desaparecido. Então eles têm toda essa relação difícil, né? Você sente ali o peso da atuação do Dylan O'Brien e de outros atores ali que fazem personagens, mano, com carga dramática fenomenal. A Celeste, por exemplo, é uma mulher que teve ali a Ellie de um cara que sumiu, largou as duas, então tem mais esse peso também na mãe da Ellie. Tem o pai do Paris que tá doente, já é de idade. O Paris, ele tem uma namorada chamada Si, eles querem se envolver mais, só que esse mistério aí que ronda o acidente da mãe dele faz com que ele fique vidrado só nisso, às vezes soando até como um louco, então atrapalha nos relacionamentos. Então até chegar no ponto chave mesmo, no plot twist da coisa, que você vai falar, caramba, não acredito, velho. Até chegar nesse ponto o filme vai desenvolver toda a história. E é muito importante você prestar atenção nos diálogos, nas situações que os personagens contam, porque vai fazer você entender o que está acontecendo na tela. O filme não se preocupa em explicar tanto, como por exemplo outros filmes aí do M. Night Shyamalan. Aqui ele só tá como produtor,
Por isso não tem essa explicação toda hora. Uma coisa que dá uma cara de filmão, assim, pra ficção científica é quando eles se preocupam em dar um peso dramático para os personagens. Como, por exemplo, você vê em Interestelar ou A Chegada. Ele não é um filme raso, assim, simplesmente, vamos fazer a ficção e os personagens não vamos desenvolver eles. Não, você sente o peso das escolhas, o peso dos acontecimentos. E aqui, o filme não precisaria se preocupar com isso, mas ele faz isso. Dá para você sentir ali na atuação do Dylan O'Brien, fazendo Paris, como ele sente a culpa ali pelo acidente da mãe, e você vê nos detalhes, sabe? Você tava lá por mim e eu só não consegui, sabe? Por isso eu quero me desculpar com você. A Lauren Ambrose e a Elisa Scanlon também dão esse show de atuação, e todos eles envolve aí uma perda de um ente querido. Outra coisa que eu gostei muito é do filme não se explicar, sabe? Os filmes do M. Night Shyamalan, como eu já falei, ele tende a se explicar demais, e eu não gosto disso. Eu simplesmente gosto de assistir o filme e entender por conta própria, mas isso provavelmente vai dividir muito as opiniões. Muita gente vai ficar confusa, às vezes até precisar assistir de novo. Mas pra mim não é um filme complexo, galera. Se você prestar atenção, você vai entender tranquilamente, porque o filme conta situações, ele mostra através da descrição de personagens tudo o que está acontecendo ali na tela, então você vai compreender perfeitamente. Não tem como eu falar mais sobre o filme sem entregar spoilers, então se você quer aí assistir a experiência completa do filme, corre lá para assistir. E se quiser assistir outro vídeo aí de filme sobre viagem no tempo, clica no link na descrição, fechou? Alguns personagens importantes aí para você entender toda a trama. Tem o Paris, tem a namorada dele, Si, a Ellie, a mãe dela, Celeste, o namorado dela, Daniel, e a filha Daniel, que é a Anna. O filme acontece em duas linhas temporais ao mesmo tempo, uma em 2005 e outra em 2022. O Paris segue em 2005 e a família da Ellie, com o desaparecimento da Anna, acontece em 2022. Em 1999 acontece o acidente ali da mãe do Paris, e até 2005 ele continua ali com esse trauma. O Paris trabalha ali no Cado Lake e ele acaba encontrando um colar igualzinho da sua mãe quando a maré abaixa. E a Ellie também, quando a maré abaixa, vê uma alcateia de lobos passando por ali, coisa que é totalmente improvável. E a Anna, a menina, encontra ali uma borboleta, uma espécie de borboleta que já está extinta há mais de 4 anos. Além disso, a Anna encontra um colar igualzinho o colar da mãe do Paris. Depois do desaparecimento aí da Anna, a Ellie começa a buscar pela menina ali nos pântanos, e ela passa por uma espécie de barreira ali que, mano, desafia o espaço-tempo e manda ela para o passado, para alguns dias no passado, no dia ali que a Anna tinha desaparecido, e ela vê a si mesma chegando ali na casa. Isso é uma completa loucura ali para ela, ela fica meio em estado de choque, mas ela não espera ali ter um encontro consigo mesma e sai fora, pega o barco do Daniel e sai vazada. Ela volta ali pro Cado Lake, entra na barreira de novo, só que volta ainda mais no passado, encontra uma versão da Anna que não era a que tinha desaparecido e acaba voltando de novo no tempo, só que aí ela volta para 2005. Enquanto isso, o Paris ali andando pelo Cado Lake também acaba entrando pela essa barreira e volta para a década de 50, velho. E lá ele encontra a Anna machucada ali com um galho nas costas, socorre ela, entrega ela para uns moradores que estão ali e eles salvam a menina, mas o Paris fica ali em choque da galera culpar ele por o que aconteceu com a menina e entra de novo ali na barreira e acaba indo para 2022, ele avança no tempo. A Ellie em 2005 vê um colar ali igualzinho que a Anna encontrou no pântano dentro de um carro, e aí ela começa a entrar dentro do carro, e aí chega uma mãe com um bebê, e essa mãe é a Si, a namorada do Paris, com um bebê. Então ela se encontrou ali com a própria mãe vendo o bebê no carro, que é ela. Foi nesse momento que deu o plot twist, eu falei, caramba, mano, como assim, velho? Tá tudo bem, Ellie. Tá tudo bem, filhinha. Do que você chamou ela?
Preciso que diga pra ele que a gente tem um bebê agora. A Ellie continua ali por buscar informações sobre a Ana e ela descobre que a Ana viveu ali na década de 50, ela teve uma família, se casou, teve filhos, virou professora e viveu uma vida inteira ali, longe da família, nunca conseguiu voltar no tempo. Cara, essa parte, por mais que teve um desfecho feliz pra Ana, ainda dá uma sensação esquisita, assim, mais amarga, pelo fato dela nunca conseguir voltar ali pra família dela. Ela cresceu ali sem pais, teve uma família, teve um filho, e não teria como ela voltar nunca no tempo ali dela, porque ela faz parte do paradoxo, já que ela é mãe do Paris, mano. Uma menina de 2022 volta no tempo com 8 anos pra década de 50, e ela só voltou graças ao Paris, tá ligado? O Paris que levou ela, salvou ela ali, né? E o Paris é o filho dela, mano. Simplesmente isso, é o paradoxo. Em 2022, o Paris acaba sendo preso ali por ter roubado o barco da Ellie, mas ele acaba conseguindo fugir ali dos policiais, pula de volta no lago na esperança de conseguir voltar até 1999 e salvar a própria mãe. Mas é triste e trágico o fim dele, porque ele bate a cabeça ali no fundo do lago e acaba falecendo ali, fica boiando no lago. Mas antes disso, ele conseguiu roubar um carro, né, para fugir ali dos policiais. Ele roubou um carro e esse carro era justamente o carro do Daniel e tava ali o Daniel e a Celeste. E a Celeste logo reconhece de cara que aquele ali é o Paris, o namorado dela da adolescência. Quando a Ellie volta ali pro tempo dela, ela explica pra mãe dela que o Paris na verdade nunca abandonou elas. Ele só sofreu aí com essa viagem no tempo. E a Ellie também, que nunca se sentiu parte daquela família, na verdade sempre foi daquela família, porque a Ana era a avó dela, cara. Tudo aqui é um paradoxo, galera. Por exemplo, aquele colar da Ana. Pra ela encontrar aquele colar, a Ellie teve que derrubar em outra linha do tempo. E pra Ellie derrubar, ela teve que encontrar em outra linha do tempo, procurando a Ana, que já tinha desaparecido. Então, tipo, tudo se mistura aqui. Que loucura, né, galera? Fazia tempo que eu não via aí um filme com uma ficção científica ali que envolvesse a gente num drama também e que fosse tão amarrado assim. Cara, eu gostei demais, sério. E se você gosta desse tipo de filme, aproveita para clicar nesse card aqui, que vai ter outro aí de ficção científica com viagem no tempo e paradoxo e loop temporal e tudo mais. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, deixa o likezão, deixa o comentário aí, fechou? Então até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, falou!